Mas enfim, tudo isso para explicar que o exame de marcha abriu muito minha cabeça para o quanto que alterações biomecânicas do paciente podem gerar dor. E o quanto que, por exemplo, um pé plano um pouco mais rígido, com contratura do tríceps, com quanto que uma rotação, uma retroversão femoral, o quanto que uma lateralização dos pés podem alterar a marcha do paciente. Então eu comecei a ver que esse negócio de dor de crescimento nem sempre é dor de crescimento. Na verdade, a dor de crescimento pode ter muita alteração biomecânica por trás. E que aí é muito mais fácil você falar que é dor de crescimento, porque no fundo é uma dor que provavelmente vai se resolver sozinho, é uma dor que é autolimitada, é uma dor que não gera grandes transtornos para o paciente, que tem aquela característica de ser noturno, dia que brinca mais. Melhora quando a mãe dá atenção. Exato, você falar para a mãe fazer massagem melhora mais que remédio, né? Mas assim, muitas vezes tem um fator biomecânico associado e para quem não conhece, não sabe os parâmetros normais e não examina a criança de cabo a rabo, igual a gente faz na ortopedia pediátrica, que é todo moleque de cueca, toda menina ali de calcinha pra você examinar inteiro, porque aquilo pode ser uma alteração na coluna, uma contratura da coluna que leva uma obliquidade pélvica que dá dor. É mais fácil você falar que é dor de crescimento. Mas, quando você exclui tudo isso, aquela criança que é biomecanicamente normal, não tem nenhuma alteração anatômica, não tem sobrepeso, muitas vezes tem aquela característica de ser bilateral, noturno, dia que brinca mais, isso é dor de crescimento. E a dor de crescimento, infelizmente, não tem nenhum exame confirmatório, né? Então é um diagnóstico de exclusão e é um diagnóstico que, assim, geralmente você precisa excluir tudo primeiro para depois falar que é a dor de crescimento e ele está relacionado com algum grau de contratura, né? Então o paciente geralmente tem aquele crescimento pela fise e aí isso gera um encurtamento cápsulo ligamentar, tendíneo, que não acompanha a mesma velocidade que não acompanha o crescimento ósseo e que por alguns períodos, principalmente aqueles períodos que o paciente tem aqueles picos, aqueles estirões, é que ele vai ter a dor de crescimento. Então, a dor de crescimento existe. Só que assim, a gente não pode se apegar a isso. Eu vou te falar que no meu consultório, a maioria dessas dores, bilaterais e tal, a 60%, 70% eu não chamo de dor de crescimento, porque eu acho que quando você tem um fator que você pode associar ele, então às vezes uma alteração rotacional, torsional, e que melhora com o tratamento disso, você não pode chamar de dor de crescimento. Não era dor de crescimento, né? Ultimamente tem saído estudos, inclusive, com vitamina D. Cada vez mais a gente tem proposto, né, os endocrinologistas pediátricos têm proposto níveis maiores de vitamina D para criança, que você vai pedir ali 1,25 hidroxivitamina D para criança. O nível normal, tabelinha é sempre assim, né? Pacientes normais até 60 anos, acima de 20. Pacientes de risco, gestante, paciente em crescimento, até 2 anos, acima de 30. Só que, cara, cada vez mais eles estão falando de ser em torno de 50, 55, 60, e a gente sabe que dá dor, cara. E saiu um estudo recente agora para adulto, reposição de vitamina D em adulto com vitamina D dosagem normal diminui a incidência de fratura. Então você pega um grupo, paciente só com vitamina D normal, um grupo que toma vitamina D, o outro que suplementa, o outro que não suplementa. O grupo que suplementa tem uma incidência menor de fratura. Então, assim, cada vez mais eu tô tendendo a usar isso no consultório também. Ver aquele paciente limítrofe, um paciente com uma hipermobilidade, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, que é mais magrinho, que você sabe que ele pode ter uma sobrecarga, às vezes a vitamina D, óbvio que você não vai intoxicar com vitamina D, você tem que acompanhar. Mas cada vez mais isso tem me ajudado no consultório.